As pessoas normalmente ficam só focadas ali no que estão dizendo no cursinho, estão dizendo no seu preparatório, né, que é muito focado na prova objetiva. Então ele fica só estudando para a prova objetiva, e não analisa os resultados, né? As informações, os fatos, né, estão ali no resultado final. O que eu vou apresentar para você é o novo nível em preparação para concurso público. E para falar sobre isso, eu vou ter que recapitular e contextualizar o que é esse mundo do concurso, né? Eu já tenho aí mais de 12 anos nessa trajetória, então eu notei algumas mudanças que vêm ocorrendo e eu vou compartilhar com você. Só para começar, eu já digo que existem 3 níveis de preparação para concurso, tá? No primeiro nível de preparação para concurso, a gente tem uma época em que a informação, né, que o material de estudo era de difícil acesso e era bem, mas bem limitada, tá? Que época era essa? Era a época em que existiam os cursinhos presenciais e as apostilas, aquelas apostilas com todas as matérias do concurso. Nessa época, para que você se preparasse para concurso público, você precisaria ir para um cursinho presencial, e o que acontecia era que muitas cidades não tinham esses cursinhos presenciais. Então, a informação, né, o estudo para concurso, ele ficava limitado normalmente às grandes capitais, né, que é onde tinha um público maior e onde abriam cursinhos presenciais. As outras pessoas tinham que estudar por meio de apostilas, quando a apostila chegava, e esse material também era limitado, porque, imagina, ele vai colocar em um livro assim todas as informações necessárias para concurso, que a gente sabe que são muitas, né? Então acaba que não abordava de forma satisfatória. Sem falar na dificuldade para você poder fazer questões da banca, né? Essas apostilas ou os cursinhos, às vezes eles direcionavam o estudo para várias bancas ao mesmo tempo e você acabava não tendo uma noção de como é fazer questões para a prova objetiva de uma banca específica, e isso também, logicamente, diminuía as notas da prova objetiva. E aí, então, né, diante de tantas dificuldades, e ainda veio a internet com muita força, chegamos no segundo nível de preparação para concurso público, que foi a universalização do conhecimento da prova objetiva. Nesse momento, surgiram o quê? Surgiram as aulas em PDF e as aulas em vídeo, né? Então abriram diversos cursos online, e aí a informação de concurso, que antes era limitada aqui no cursinho presencial em apostila, foi jogada na internet, e aí qualquer pessoa que tivesse acesso à internet poderia ter acesso àquele material, né? Que era bem elaborado, que é bem elaborado até hoje, e é um material direcionado para o estudo do concurso. Então houve essa universalização. E junto com isso, veio também os coaches, consultorias, mentorias, pessoas que já haviam conseguido a aprovação, que estavam dividindo as técnicas de como se preparar para os demais candidatos. E não só, veio a principal ferramenta, tá? Desse segundo nível, que foi os sites de questões objetivas comentadas, né? Então são aqueles sites em que as pessoas elas selecionam a banca, selecionam a matéria e fazem diversas questões online com comentários, às vezes de professores, às vezes de alunos, sobre aquela questão, né? Inclusive, hoje, há pessoas que foram aprovadas em concursos de alto nível que se prepararam apenas pelo site de questões, apenas fazendo questões, sem olhar, sem ir a fundo em estudo de material de teoria, né? Então, a gente vê que essas ferramentas, elas fizeram com que o concurso alcançasse um outro nível, né? Então, um candidato que se prepara com PDF, videoaula, tem um coach ou um mentor e ainda utiliza o site de questões, esse candidato ele tem um nível muito mais elevado do que os candidatos que estudavam apenas por cursinho presencial ou apostilas, né? Então, esse candidato aqui, ele já não consegue mais competir com esse candidato do segundo nível, beleza? E o que aconteceu quando chegou nesse segundo nível? A nota na prova objetiva começou a aumentar, né? Então a nota estava aqui no primeiro nível, aí foi melhorando, foi difundindo o conhecimento até chegar aqui no auge, no segundo nível, né? Que foi
essa universalização do conhecimento da prova objetiva. E aí surge então um outro cenário. Opa, o que acontece? A nota da objetiva começou a ficar muito alta, os candidatos começaram a ficar muito bem preparados. Então eu não consigo mais diferenciar os candidatos ali, porque as notas já estão muito próximas. Tinha concursos da Banca Fundação Carlos Chagas que os 20 primeiros gabaritavam as provas, né? Então ali já não era mais um diferencial saber a prova objetiva. E as bancas começaram a perceber isso. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui o exemplo de como estão distribuídas as matérias do Tribunal de Justiça Federal, TRF, da Terceira Região, que é um concurso agora de 2019, né, que está com o edital aberto, inclusive. Ele é aplicado pela Fundação Carlos Chagas. Se a gente olhar, a distribuição da pontuação é prova objetiva mais prova discursiva. Então, a nota final do candidato vai ser o somatório dessas duas provas, beleza? Olha quanto que vale a prova objetiva e quanto que vale a redação. Veja que a banca já sabe que aqui as notas vão ser próximas, porque o nível de conhecimento dos candidatos está alto. Então, o que ela faz? Ela divide. Então, ela coloca aqui 50% da nota em uma outra prova, que é a prova de redação, que é a prova discursiva. E aí, aqui, ela consegue diferenciar os candidatos, tá? E isso vem acontecendo não só na Fundação Carlos Chagas, vem acontecendo também no CESP, vem acontecendo na Banca IADES, vem acontecendo na Banca Quadrix. Enfim, diversas bancas elas começam a dar uma pontuação maior na nota final, direcionada para a prova discursiva. Por quê? Porque passa a ser o diferencial. E algumas pessoas já começaram a perceber isso. E isso é visível aonde? Analisando os resultados de concursos. Eu trouxe alguns aqui só para a gente poder visualizar. Dá uma olhada aqui. Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Eu trouxe aqui o resultado para o cargo 5 de analista judiciário de procuradoria. Tá? Nesse concurso, a prova discursiva ela era composta por uma dissertação de 30 linhas, valendo 40 pontos. Foi uma prova aplicada pela banca CESP. Ou seja, a nota ela valia 25% da nota final. E o concurso era composto por, o edital previa 19 vagas. Então, seriam aprovados os 19 primeiros candidatos. Aí eu peguei o resultado do concurso para poder analisar. E aí eu trouxe aqui para você, ó, classificação final. Então aqui eu selecionei os 19 primeiros, ou seja, aqueles que ficaram aprovados, né? Aqueles que foram aprovados. Depois, eu selecionei qual seria a classificação desses candidatos na prova objetiva, só na prova objetiva. E aí que veio já uma surpresa, tá? Dos 19 candidatos, 11 candidatos conseguiram, 58% do total dos aprovados nas vagas. 11 candidatos entraram nas vagas por conta da nota da prova objetiva. Porque se fosse só a prova objetiva, eles não estariam dentro das vagas. Quer ver? Eram 19 vagas, né? Olha aqui, esse aqui estava em 22º lugar. Por conta da nota da prova objetiva, ele foi para terceiro. Olha o que ele fez aqui. Ele gabaritou praticamente a prova. Valia 40 pontos, ele tirou 39,8. Né? Aqui aconteceu, ele tava a mesma coisa, ele estava em 31º lugar e foi para 7º lugar por conta da nota da prova discursiva. Olha aqui, 37,14 de 40. E isso aconteceu várias vezes. Olha aqui, o 38º lugar. A pessoa que estava classificada em 93, ela estava muito, mas muito fora das vagas. Por ter conseguido um bom desempenho na prova discursiva, que foi 39 pontos também de 40, ele conseguiu ir para 17º lugar e foi aprovado no concurso. Agora dá uma olhada. Se a gente somar isso aqui, a gente tem uma média de 34,68 pontos em um total de 40 possíveis. Tá? Então é uma média muito alta para você conseguir a aprovação. Então os candidatos eles já começaram a perceber isso. Né? E isso não aconteceu só nesse concurso da Procuradoria-Geral de Pernambuco, não. Olha esse exemplo aqui que eu trouxe do Tribunal de Contas do Distrito Federal para o cargo de auditor de controle externo. Só para você ter uma noção, o salário desse cargo é de R$ 21.689 inicial. Tá?
O concurso previa 17 vagas, mas nesse concurso a banca chamou todas as pessoas que foram aprovadas. Agora, olha o que aconteceu. Aqui está a classificação na prova objetiva e aqui está a classificação final, né? Então, os candidatos aqui na classificação final estavam aqui, ó, entre 4, 5, 8, 9, 13, 17, 18, estavam aqui dentro das vagas, ou esse último aqui bem próximo às vagas. Como o concurso chamou todo mundo, esse candidato aqui também estaria dentro, teria sido convocado. Porém, aqui na discursiva peça técnica, a banca exigia um mínimo de 15 pontos. E nenhum candidato que está aqui nessa lista conseguiu os 15 pontos, ou seja, ficaram com nota inferior a 15 pontos e foram eliminados do concurso, tá? Se a gente for pegar e fazer a média, esses candidatos tiraram aí entre 13,6 pontos em um total em um mínimo que precisava de 15. Então, eles foram eliminados do concurso por conta da prova discursiva. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles deixaram, viram aí o dinheiro voando, o salário deles voando, 21 mil reais que eles poderiam estar recebendo por mês. Eles não estão recebendo por conta da prova discursiva. Agora, tem gente que se beneficia da prova discursiva. Então veja que o mesmo concurso do Tribunal de Contas, eu trouxe aqui pessoas com classificação final lá atrás. Olha que eram 17 vagas, esse aqui foi aprovado lá em 133º. Estava muito longe das vagas, né? Só que por conta do desempenho que ele conseguiu na peça técnica, que foi superior a 15 pontos, ele foi para a colocação 48. E detalhe, ele foi chamado e hoje ele está feliz e contente porque ele recebe o salário de R$ 21.689, quer dizer, recebe mais que isso porque esse era o inicial, né? Então ele recebe esse valor aí por conta do bom desempenho que teve na prova discursiva. Se a gente pegar e calcular a média, dá uma olhada, 16,15%. Então, a média das pessoas que são aprovadas em concurso público na prova discursiva, ela tende a ser alta, tá? Isso aí tá mostrando algo para as pessoas. E as pessoas normalmente ficam só focadas ali no que estão dizendo no cursinho, estão dizendo no seu preparatório, né? Que é muito focado na prova objetiva. Então, ele fica só estudando para a prova objetiva, e não analisa os resultados, né? As informações, os fatos, né, estão ali no resultado final. Aqui dali é informação. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou extraindo essa informação para mostrar para você o que está acontecendo em concurso público hoje e como a prova discursiva ela tem esse diferencial na preparação. Deixa eu trazer só mais um exemplo para você, que esse aqui é bem interessante também. Eu analisei o resultado aí da PRF, do último concurso de 2019, da Polícia Rodoviária Federal, para o cargo de policial rodoviário federal, e eram divididos por diversas unidades de federação, então eu peguei aí a do Pará para a gente poder analisar. Só para contextualizar, era um concurso que paga um salário de R$ 9.473 e ele previa 60 vagas. Só que um detalhe, nesse concurso, o prazo de validade era um mês. Então, assim, o órgão ele ia chamar apenas quem estivesse aprovado dentro das vagas, logo depois o concurso ia expirar e não teria mais como chamar ninguém. Então, o candidato, para poder ser convocado, ele precisava estar dentro das vagas. Agora vamos dar uma olhada aqui no resultado desse concurso. Eu selecionei aqui os candidatos que foram classificados, tá vendo? Entre os 60, todos esses estão entre os 60, mas que na classificação da prova objetiva estavam fora das vagas. Tá vendo? Nenhum estava entre os 60. Então, vi aqui que 15 candidatos entraram nas vagas por conta da prova discursiva, por conta do bom desempenho na prova discursiva. E quando a gente vai calcular a média de desempenho na prova discursiva, eles tiraram 17,88 em um total de 20 pontos, tá ok? Então veja que é um bom desempenho. Agora, se 15 pessoas entraram nas vagas por conta da prova discursiva, quer dizer que 15 pessoas saíram das vagas por conta da prova discursiva. Vamos olhar quem foram essas pessoas, dá uma olhada aqui. São candidatos que estavam dentro das vagas na prova objetiva, ó,
mas que foram para fora das vagas depois da prova discursiva. E aí, aqui a gente tem um total de 10 candidatos que foram aprovados, que saíram das vagas com a nota da prova discursiva. E aí, se a gente pegar e fizer uma média da nota, do desempenho dessas pessoas na prova discursiva, a gente vai ver que foi de 11,77, enquanto a outra tinha sido 17,88. Tá vendo a diferença que tem 17 para 11? Né? E aí o candidato que consegue tirar 17, ele tira muita posição, ele ganha muita posição. Por quê? Porque ele ganha muito mais pontos ali na prova discursiva. Pontos esses que, se ele fosse tentar tirar na prova objetiva, seria muito difícil, porque como o nível já está muito alto, a margem para você conseguir uma diferença na prova objetiva é muito pequena. Então fica mais complicado. Né? Agora, Bruno, você falou que eram 15 que entraram para as vagas, e aqui você falou só de 10 que saíram das vagas. Pois bem, cadê os outros 5? Os outros 5, eles foram eliminados porque eles não conseguiram o mínimo na prova discursiva. Então, eles foram aprovados dentro das vagas, na prova objetiva, dentro das vagas, mas eliminados na discursiva. Por quê? Porque a prova exigia um mínimo de 10 pontos e os candidatos não conseguiram esse mínimo. Né? Se a gente for analisar, a nota média na discursiva foi de 8,62. E aí eu te dou um alerta. Né? Então, você está se preparando para um concurso, está estudando para a prova objetiva, está num bom nível. Você vai arriscar e fazer uma prova discursiva sem se preparar para ela e correr o risco, né, de gastar aí dinheiro para se preparar, de gastar principalmente tempo, né, e depois chegar no final e ser simplesmente eliminado porque não conseguiu um mínimo em uma prova discursiva. É complicado, acontece muito, a gente fica... como eu trabalho com recurso para a prova discursiva, a gente fica sentido ali, sofre um pouco com o candidato, porque a gente tenta fazer o recurso, mas nem sempre ele é provido, né? Porque é mais difícil o processo, né? Porque a prova já foi feita, então a gente tem que fazer um recurso com base naquela prova ali. Se eu tivesse como preparar antes esse candidato, talvez a prova dele seria melhor e eu não precisasse nem entrar com recurso, né? E foi por isso que, inclusive, eu criei a Academia de Discursiva. Então, Bruno, você falou aí sobre esses 2 níveis de concurso, você trouxe aí esses resultados mostrando que a prova discursiva é um diferencial, né? Agora, qual é então o novo nível em preparação para concurso? Pois bem, o novo nível em preparação para concurso é justamente a universalização do conhecimento da prova discursiva. Assim como houve a universalização do conhecimento da prova objetiva, agora está ocorrendo a universalização do conhecimento da prova discursiva, que se tornou agora o diferencial. E quando eu digo universalização do conhecimento, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que as pessoas, os candidatos, agora eles têm que ter um estudo profissional e estratégico para a prova discursiva. Tá? Eles têm que ter correções individualizadas, não pode ser correções genéricas e nem pode ser também correção só de gramática, tem que ser individualizada, voltada para as características daquela banca do concurso que ele vai prestar. E uma novidade que é proposta de resolução dos temas que o candidato está praticando. Né? Assim como há sites com questões comentadas da prova objetiva, teria que haver sites com questões comentadas de provas discursivas, mas comentadas de forma estratégica, não genérica. Não falar assim, poxa, tem essa prova da banca CESP aqui, aí vai fazer a correção, aí a proposta de resolução só cita o seguinte, você cometeu erros em coesão e coerência, você não fez introdução e conclusão, então sua nota é baixa. Sendo que a banca CESP, ela avalia o conteúdo da questão. E esses aspectos de coesão, introdução, conclusão, eles ficam a um segundo nível. Então, eles não têm um impacto significativo. Então, aquele candidato em que a correção aponta que ele conseguiu uma nota baixa, talvez ele tivesse conseguido uma nota alta, por ser uma prova da banca CESP. E isso é importante para quê? Para que você realmente estude de forma profissional e estratégica. Né? Para que essas correções elas estejam correlacionadas com uma boa estratégia, com uma preparação profissional.